Mas eu não escolhi ser atropelado por aquele caminhão. Não escolhi ser roubado por aquele ladrão ou estuprado por aquele maníaco. Há pessoas no mundo que poderiam dizer isso. Todos vocês produziram as condições que criam no ladrão o desejo ou a necessidade de roubar. Todos vocês criaram a consciência que torna o estupro possível. É quando veem em si mesmos o que causou o crime que finalmente começam a corrigir a condição que lhe deu origem. Alimentem os famintos, deem dignidade aos pobres e oportunidade aos menos afortunados. Ponham fim aos preconceitos que fazem as pessoas ficarem confusas e raivosas, com poucas perspectivas de um futuro melhor. Deixem de lado os seus tabus absurdos e as restrições que dizem respeito à energia sexual. Em vez disso, ajudem as outras pessoas a compreenderem o seu milagre e a canalizá-la corretamente. Façam essas coisas e terão dado um grande passo na direção do fim do roubo e do estupro. Quanto ao chamado acidente, o caminhão na curva, o tijolo que cai do alto, aprendam a vê-lo como uma pequena parte. Vocês foram para a Terra para elaborar um plano individual para sua própria salvação. No entanto, salvar-se não significa livrar-se das armadilhas do demônio. Não existe demônio e nem inferno. Vocês estão se salvando do descuido, da não realização. Essa batalha não pode ser perdida. Vocês não podem falhar. Portanto, não se trata de uma batalha. É apenas um processo. Mas se não souberem disso, acharão que é uma luta constante. Pode até mesmo acreditar na luta durante o tempo suficiente para criar uma religião em torno dela. Esta religião lhes ensinará que a luta é o objetivo de tudo o que é um falso ensinamento. Não é lutando que o processo continua, é rendendo-se que a vitória é assegurada. Os acidentes acontecem porque acontecem. Certos elementos do processo da vida se juntam de um determinado modo, em um determinado momento e com determinados resultados, que vocês chamam de desastres, por seus motivos particulares. Contudo, podem não ser de modo algum desastrosos, dada a determinação de sua alma. Eu lhes digo, não existe coincidência e nada acontece por acaso. Vocês atraem para si os eventos para poderem criar e experimentar quem realmente são. Todos os verdadeiros mestres sabem disso. Este é o motivo pelo qual ficam imperturbáveis diante das piores experiências da vida, como vocês as definiram. Os grandes mestres de sua religião cristã entendem isso. Sabem que Jesus não ficou perturbado com a crucificação, mas a esperou. Ele poderia tê-la evitado, mas não evitou. Poderia ter interrompido o processo em qualquer ponto. Tinha tal poder, porém não fez isso. Permitiu-se ser crucificado para ser a salvação eterna do homem. Vejam, disse ele, o que posso fazer. Vejam o que é verdade e saibam que também farão essas coisas e muitas outras. Eu não disse que são deuses, mas vocês não acreditam. Se não puderem acreditar nisso, acreditem em si mesmos e em mim. A compaixão de Jesus era tanta que ele implorou por um modo e o criou, de causar tamanho impacto no mundo que todos poderiam ir para o céu, se não de outro modo, através dele, porque ele venceu o sofrimento e a morte. E vocês podem fazer o mesmo. O maior ensinamento de Cristo não foi que vocês terão a vida eterna, mas que têm. Não que terão fraternidade em Deus, mas que têm. Não que terão que pedirem, mas que têm. Tudo o que é preciso é saber disso, porque vocês criam a sua realidade e a vida só poderá ser para vocês como pensam que será. Pensar
é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento. Seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Essa é uma das leis de que devemos nos lembrar. Sim, o Senhor pode me dizer quais são as outras? Eu disse para vocês quais são todas elas, desde o início dos tempos. Repetidamente, eu lhes enviei um mestre após o outro. Vocês não ouvem os meus mestres, vocês os matam. Mas por quê? Por que matamos os mais santos entre nós? Nós os matamos ou desonramos, o que é a mesma coisa. Por quê? Porque eles se opõem a todos os seus pensamentos que negariam a mim. E vocês negam a mim quando negam a si mesmos. Por que eu iria negar o Senhor ou a mim? Porque tem medo e porque minhas promessas são boas demais para serem verdade. Porque não consegue aceitar a verdade maior e por isso tem de conectar-se com uma espiritualidade que ensina medo, dependência, intolerância, em vez de amor, poder e aceitação. Você está cheio de medo e o seu maior medo é de que a minha maior promessa possa ser a maior mentira da vida. E então cria a maior fantasia que pode para defender-se disso. Afirma que qualquer promessa que lhe dá poder e garante o amor de Deus deve ser a falsa promessa do demônio. Diz a si mesmo que Deus nunca faria tal promessa, que apenas o demônio a faria para tentá-lo a negar a verdadeira identidade de Deus como uma entidade temível, ciumenta e vingativa, que julga e pune. Apesar do fato de que essa descrição se encaixaria melhor na de um demônio, se existisse um, você atribuiu características demoníacas a Deus para convencer-se a não aceitar as promessas divinas de seu Criador ou as qualidades divinas do eu. Tamanho é o poder do medo. Eu estou tentando me livrar do medo. O Senhor me falará novamente mais tarde sobre as leis? A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. Por quê? A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal que considera uma forma de vida inferior, embora os animais ajam com mais integridade e coerência do que os seres humanos, sabe imediatamente se você tem medo dele. As plantas, que consideram uma forma de vida ainda mais inferior, reagem às pessoas que as amam muito melhor do que as que não se importam com elas. Nada disso é coincidência. Não existe coincidência no universo. Só existe um grande projeto, um incrível floco de neve. Emoção é energia em atividade. Quando você ativa energia, cria efeito. Se ativar energia suficiente, criará matéria. Matéria é energia acumulada, ativada. Se você manipular a energia de tempo o suficiente de um determinado modo, obterá matéria. Todos os mestres conhecem essa lei. É a alquimia do universo, o segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba, nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Todos os pensamentos se solidificam, encontram outros pensamentos, zigue-zagueando em um incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Energia similar atrai energia similar, formando
Para usar palavras simples, massas de energia do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similar se encontram, grudam umas às outras, para usar outro termo simples. É preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar matéria, mas a matéria se formará de pura energia. Na verdade, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou dissimilar. Essa energia dissimilar, agindo sobre a matéria, de fato a desintegra, liberando a pura energia da qual era formada. Em termos elementares, essa é a teoria por trás da bomba atômica de vocês. Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano, antes ou depois dele, de descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Agora, você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. A frase, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. É claro que quando sociedades inteiras pensam de um determinado modo, com muita frequência acontecem muitas coisas surpreendentes, nem todas necessariamente desejáveis. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, de fato, inevitavelmente produz o que teme mais. De igual modo, grandes comunidades ou congregações com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado ou que algumas pessoas chamam de oração comum. E deve ser deixado claro que até mesmo os indivíduos, se seus pensamentos, suas preces e esperanças, seus desejos, sonhos e medos forem muito fortes, podem produzir esses resultados. Jesus fez isso regularmente, entendeu como manipular energia e matéria, como redistribuí-las e controlá-las totalmente. Muitos mestres sabiam disso, muitos sabem agora. Você pode saber, neste exato momento. Esse é o conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva partilharam. Só pôde haver vida como vocês a conhecem depois que eles compreenderam isso. Adão e Eva. Os nomes míticos que vocês deram ao primeiro homem e à primeira mulher foram o pai e a mãe da experiência humana. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade, foi o seu primeiro erguimento, o maior evento isolado na história da humanidade, porque sem ele, o mundo da relatividade nunca existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original, na verdade, foi a primeira bênção. Vocês deveriam agradecer-lhes do fundo de seus corações, porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha. Em sua mitologia, vocês tornaram Eva a má, a tentadora que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e induziu Adão a fazer o mesmo. Essa mitologia lhes permitiu tornar, desde então, a mulher a ruína do homem, o que resultou em todos os tipos de deturpação da realidade, sem falar nas visões distorcidas do sexo e nas confusões. Como é possível sentir-se tão bem com algo tão ruim? O que vocês temem mais os perseguirá. O medo os atrairá como um ímã. Todos os escritos sagrados de todas as crenças e tradições religiosas que criaram contêm a clara advertência: não temeis. Acham que isso é por acaso? As leis são muito simples. 1. O pensamento é criativo. 2. O medo atrai como energia. 3. O amor é tudo que existe. Agora o Senhor me deixou confuso. Como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai energia? O amor é a realidade máxima, a única, tudo.
O sentimento do amor é a sua experiência de Deus. Na verdade maior, o amor é tudo que existe, existiu e existirá. Quando vocês forem para a esfera do absoluto, irão para a esfera do amor. A esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar o meu eu. Isso já foi explicado e não torna a esfera do relativo real. Ela é uma realidade criada que eu e vocês projetamos para podermos nos conhecer experimentalmente. Contudo, a criação pode parecer muito real. O objetivo é parecer tão real que nós a aceitamos como verdadeira. Assim, eu pude criar algo mais além de mim mesmo. Embora, em termos exatos, isso seja impossível, porque Deus é, eu sou, tudo que é. Ao criar algo mais, a esfera do relativo, eu produzi um ambiente em que vocês podem escolher ser Deus, em vez de simplesmente dizerem que são Deus, experimentar a divindade como um ato de criação, em vez de como um conceito em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma pôde conhecer-se como luz. O medo é o outro extremo do amor, é a polaridade primária. Ao criar a esfera do relativo, eu criei primeiro o oposto de mim mesmo. Agora, na esfera em que vocês vivem no plano físico, há apenas 2 pontos de existência, o amor e o medo. Os pensamentos baseados no medo produzirão um tipo de manifestação no plano físico e os baseados no amor produzirão outro. Os mestres que viveram em seu planeta descobriram o segredo do mundo relativo e se recusaram a reconhecer a sua realidade. Em resumo, os mestres são aqueles que escolheram apenas o amor, em todas as situações e em todos os momentos. Mesmo quando estavam sendo mortos, amavam seus assassinos. Mesmo quando estavam sendo perseguidos, amavam seus opressores. É muito difícil para vocês entenderem isso, mais ainda, imitar. Mas é o que todos os mestres sempre fizeram. Não importa qual seja a filosofia, a tradição ou a religião, é o que todos os mestres sempre fizeram. Esse exemplo e essa lição foram apresentadas muito claramente para vocês inúmeras vezes, através dos tempos e em todos os lugares, durante as suas vidas inteiras e em todos os momentos. O universo usou de todos os meios para mostrar-lhes essa verdade, em canções e histórias, em poesia e dança, em palavras e movimentos, em figuras móveis que vocês chamam de filmes e em conjuntos de palavras que chamam de livros. Essa verdade foi proclamada da montanha mais alta e seu sussurro foi ouvido no lugar mais baixo. Ecoou nos corredores de toda a experiência humana. O amor é a resposta, mas vocês não ouviram. Agora, neste livro, você me pergunta novamente o que eu já lhe disse inúmeras vezes, de inúmeros modos. Porém, eu lhe direi de novo, aqui, neste livro. Ouvirá agora? Realmente ouvirá? O que você acha que eu trouxe a esses escritos? Por que estão em suas mãos? Acha que eu não sei o que estou fazendo? Não existem coincidências no universo. Eu ouvi o lamento do seu coração, vi a busca da sua alma, sei o quanto você tem desejado a verdade. Na alegria e na tristeza, chamou por ela. Constantemente fez súplicas a mim. Revele seus motivos para mim. Este é o meu trabalho. Realizo-o em termos tão claros que você não pode deixar de entender, em uma linguagem tão simples que não pode ficar confuso, em um vocabulário tão comum que não pode perder-se no palavreado. Então, vá em frente, pergunte-me tudo, tudo.
eu encontrarei um modo de responder-lhe. Usarei todo o universo para isso. Portanto, fique alerta. Este livro está longe de ser o meu único instrumento. Você pode fazer a pergunta e depois colocá-la de lado, mas observe, esteja atento à letra da próxima canção que ouvir, as informações do próximo artigo que lê, o roteiro do próximo filme que assistir, as palavras da próxima pessoa que encontrar, ou o murmúrio do próximo rio, do oceano ou da brisa que acariciar os seus ouvidos. Todos esses instrumentos são meus, todos esses caminhos estão abertos para mim. Eu lhe falarei e você me ouvirá, eu o procurarei e você me chamará. Então eu lhe mostrarei que sempre estive presente, sempre.